Senhora Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Senhor Secretário de Estado, Senhor Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Excelências, Senhoras e Senhores Embaixadores, Chefes de Missão, Cônsulos Gerais, Senhoras e Senhores Diplomatas portugueses colocados no Serviço Europeu de Ação Externa. Muito bom ano 2024. O Estado, as suas missões e instituições, e neles a política externa e defesa e a diplomacia, definem-se pela continuidade. Os seus servidores passam, o Estado continua. E com ele, missões, políticas e atuações. É esse, aliás, um dos trunfos de Portugal, cá dentro e lá fora. Todos conhecemos, todos conhecem as nossas raízes, fraternidades, amizades, alianças, parcerias, vocação de plataforma singular entre oceanos, continentes, civilizações, culturas e povos. Isso mesmo torna mais frequente, quase óbvio, o protagonismo internacional de tantos dos nossos, desde sempre. E nestas décadas de democracia, mais do que nunca, incluindo antigos chefes de Estado ou de Governo e responsáveis parlamentares ou governamentais. Na ciência, na cultura, nos oceanos, no diálogo entre religiões e civilizações, nos refugiados, nas migrações, na educação, na saúde, na economia, nas finanças, em fundações, em instituições europeias, em instituições universais. Tão patente tem sido esse reconhecimento internacional que é com júbilo que sempre esperamos mais um exemplo de serviço a muitos mais do que nós, por parte de quem, já longa e proficuamente, serviu os portugueses. Neste início de 2024, para além de sublinhar a continuidade do nosso Estado, da nossa política externa, defesa e da nossa diplomacia, e de recordar que o mérito de tantos dos seus protagonistas não se tem esgotado no Serviço Nacional, importa aditar brevemente 3 apontamentos. Primeiro, que não é inédita, mesmo em anos recentes, a afirmação da continuidade em pleno compasso de tempo eleitoral, sem que este, minimamente, possa afetar aquela. Segundo, que foram uma experiência inovatória e desafiante os anos de coabitação vividos com chefia do Estado e do Governo provenientes de hemisférios diversos, num tempo de eleição e reeleição do Secretário-Geral das Nações Unidas, eleição do Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações, Presidente do Eurogrupo, papel influente no Banco Central Europeu e no Banco Europeu de Investimento, liderança na causa dos oceanos, pandemia, 2 conflitos globais, crises energéticas, empatias reforçadas com o vizinho espanhol, 650 anos da Aliança Luso-Britânica, reequações na União Europeia, reformulações na CPLP, aposta no mundo ibero-americano, envolvimento crucial das forças nacionais destacadas, nomeadamente em África. A Justiça manda que sublinhe o desempenho ativo, criativo e internacionalmente muito reconhecido do chefe do Governo e daqueles que o apoiaram nos desafios externos. Hoje quero em particular agradecer a determinação, a capacidade analítica e a energia inesgotável do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, sempre apoiado pela sua equipa e ainda por 2 importantes secretários-gerais. Terceiro, tudo quanto fica evocado é inseparável da democracia que vivemos e que celebra meio século este ano. A nossa história é bem mais antiga do que essa democracia, mas ela, na nossa ação externa, não desmereceu, nem desmerece dessa honrosa tradição. O nosso pós-império não se resignou a um protagonismo fechado, apagado, a lamber as feridas das eras passadas ou a lamentar nostalgicamente os séculos transcorridos ou os sonhos deixados por cumprir. Mérito da democracia, mérito vosso, senhores diplomatas, pela vossa devoção, excelência e apuro estratégico e tático, e que mesmo, às vezes, com parcos recursos,
nunca esqueceu que ser português é ser universal. Mérito de todas e todos os portugueses, da nossa sempre presente diáspora, que não mudaram, continuam a partir e a chegar, e a partir de novo, numa saga que é Portugal. Excelências, e agora que as democracias são menos e menos democráticas, e as autocracias mais e menos justas e eficientes, e a emoção vence a razão, e as aparentes conveniências atropelam princípios e convicções. Agora que as guerras herdadas de 2023 estão para durar, os preços económicos, financeiros e sociais vários estão por pagar, que o maior de ontem e de hoje tem um ano para mostrar quão forte é o seu sistema político interno, o antigamente seu par espera ansiosamente por essa definição, aquele que surgia como o substituto inevitável e imediato na dupla mundial, ainda recupera de mazelas pandémicas, de lentidões económicas e de rigidez estrutural. A nossa Europa vai, nos votos, testar que a Europa é hoje e quer ser amanhã, e nós, como pátria e como região autónoma, geoestrategicamente há muito relevante. Vamos dizer como damos sequência ao que não deve nem pode ser sacrificado, melhorando o que careça de ser revisto. E agora perguntava que metas, que premências valem e devem valer para melhor prosseguirmos a nossa afirmação externa. Vossa Excelência, Sr. Ministro, já o disse esta manhã. Desafios essenciais no plano estritamente externo, sabemos que temos vários. Primeiro, demonstrar nas Nações Unidas que mantemos a legítima ambição de um papel universal à altura dos crescentemente assumidos, garantindo o sucesso da nossa candidatura ao Conselho de Segurança. E demonstrá-lo também em ensejo único, como do convite do Presidente Lula da Silva para o G20 este ano. Segundo, demonstrar na CPLP que mantemos a legítima responsabilidade de cimentar, unir, aproximar os povos e ultrapassar com a nossa experiência ancestral os focos críticos do atual fim dos impérios. E bem assim, compor a tensão latente entre os herdeiros das matrizes dos anos 70 e as novas dinâmicas internas e externas. Terceiro, demonstrar na União Europeia a legítima capacidade de potenciar compromissos e alianças em todas as áreas vitais, reformulando uma construção de outros tempos com visão, bom senso e paciência, sempre com uma base de apoio interna transversal e maximizando o espaço adquirido no decanato da chefia do Governo. Quarto, demonstrar na NATO a solidez da nossa história transatlântica e aprofundar a urgentíssima abertura ao Sul. E quer na NATO, quer na União Europeia, manter total coerência nos princípios e clareza na gestão dos obstáculos suscitados a alargamentos, continuando a evitar duplicidades de discursos e a contribuir para enfrentar uma guerra e uma reconstrução a leste demoradas, exigentes, mas cruciais. Quinto, demonstrar em todos os reptos que exigirem multilateralismo, respeito de direito internacional, salvaguarda de direitos humanos, revalorização das organizações internacionais, que por nós, e na CPLP e na União Europeia, não menorizamos, não lateralizamos, não esquecemos o clima, os oceanos, as migrações, os terrorismos, a energia, o digital, as novas fronteiras científicas e tecnológicas e nelas a inteligência artificial, apesar da imediatividade de guerras, crises e pressões do cotidiano. Sexto, demonstrar nesse quadro que é possível e imperioso olhar sem cessar para as pessoas, as mais vulneráveis, as mais exploradas, as mais indefesas. Tudo fazendo para combater terrorismos e repressões, mais ou menos orgânicas ou inorgânicas, mas também exigindo de quantos como nós, que nos orgulhamos da bondade da democracia, que não a sacrifiquem na voragem da desproporção, ou mesmo da tentação de se resignarem a dela abdicarem para derrotarem aqueles que a querem destruir. E é este equilíbrio complexo de valores
princípios e realidades que nos leva a compreender, na sua coragem serena, António Guterres, quando, nas mais variadas crises e situações, em diversos pontos do mundo, tem de arbitrar essa linha tênue em tempos de guerra, drama, tragédia e emoção. Excelências, a ação externa supõe sempre a ação interna, desde logo em 2024. Uma delas na linha do feito e que deve continuar. Equilíbrio orçamental, baixa taxa de desemprego, diversificação de exportações, investimento externo, transição energética e digital. Outra na linha do que importa, continuar tentando fazer mais ou melhor. Crescimento económico, aceleração de PRR e atenção ao Portugal 2030, qualificação, ciência, tecnologia, administração pública e justiça. E de modo particular, coesão social, pessoal, funcional e territorial. Os portugueses partilham todos estes desideratos. Escolherão em 2024 por que caminhos e com que sustentação política os querem percorrer. Ou seja, dirão que arquitetura concreta quererão ir construindo para manter, alicerçar a garantia fundamental de um orçamento de Estado aprovado, de uma situação económica e social estabilizada. Falam no mesmo preciso ano em que a União Europeia está confrontada com a idêntica escolha, no mandato que iniciará um ciclo parlamentar novo. E em que os Estados Unidos da América dirão que caminho preferem para o futuro próximo, o atual ou aquele que o antecedeu. A União Europeia tem já umas décadas de experiência articulada. Os Estados Unidos da América têm mais de 2 séculos, embora menos no atual exato quadro de escolha. Nós temos como Estado mais séculos do que os Estados Unidos da América. E como democracia, ironicamente, mais anos do que a União Europeia enquanto União Política tal como hoje é. Vai ser um ano a vários títulos marcante, até porque no mundo global os desafios de uns são em larga medida os desafios de todos. Há uma certeza que nos assiste. Vamos para 900 anos de história. Já vimos tudo ou quase tudo. Nasceram e morreram impérios. Nasceram e morreram eras. Nasceram e morreram potências. Nasceram e morreram sonhos e futuros realizados ou irrealizados. Várias vezes se anteviu o termo do nosso caminho, da nossa identidade, da nossa existência. E resistimos, tal como o fidalgo da ilustre Casa de Ramires disse, bem crentes das nossas raízes, mas também sonhadores como Pascoais, fortes como Torga, muitos num como Pessoa, aventureiros criadores como Camões, presos à terra e olhos no eterno como Sofia. Assim somos, assim continuaremos a ser.